Glória a Deus. A palavra de Deus nesta noite, encontramos ela no livro de Marcos, no seu capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Marcos. Glória a Deus. Jesus em Nazaré e a incredulidade dos habitantes. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra, todos acharam? Depois de Mateus, Atos. Aleluia. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente por alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Estamos vendo aqui o próprio Senhor Jesus relatando que Ele no meio do teu povo era complicado, né? Nós vemos que nós não somos bem aceitos dentro da nossa própria casa, como diz a palavra, e não somos vistos como um verdadeiro servo de Deus, ou como um profeta, ou como alguém que serve a Deus a sério, pois nós somos vistos como homem, né? Como assim Jesus na sinagoga, com aquela sabedoria que é questionada aqui por todos aqueles que o viram, né? Que viram que pregava uma sabedoria diferente, mas mesmo assim, não, este homem aí que vocês estão perguntando é o filho de José, é o filho da Maria. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, que quando fala que ele é filho da Maria, é verdade, mas ele não era filho de José. Por criação, sim, ele era filho de José, mas a Bíblia diz que ele era filho do próprio Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia assim diz, não sou eu que relato. A Bíblia ensina para nós que Maria teve um encontro com um arcanjo, um anjo, e esse anjo disse a ela que seria colocado nela a semente do Espírito, através do Espírito Santo. O que se conhecia de Jesus, dos seus próprios irmãos ou da cidade de onde ele nascera, é que ele era daquela tal família, da família de João e Maria, né? Ou seja, José e Maria. Era isso que era conhecido. Mas que ele não era filho de José, talvez isso não fosse conhecido, né? Para que não houvesse escândalos, porque nós vemos que no princípio foi escondido a verdadeira paternidade e foi dado a José, porque se ele negasse que ele era o pai, haveria morte, e Jesus certamente já não nasceria por aí. Nós já vemos por aí, né? A aceitação ali já foi difícil de José. Então nós vemos muito mais agora, quando Jesus
crescendo no meio dos seus parentes, dos seus vizinhos, vendo ali todo aquele povo de Nazaré, vendo Jesus crescer, por mais que visse nele sabedoria, vendo diferente, sabendo que a sabedoria dele era notada por onde ele passava, mas a origem, queira ou não queira, ela é apontada. Então, por isso, os irmãos, os parentes, os vizinhos não criam, né? Não acreditavam. Nós passamos por isso. Quando há alguma enfermidade dentro da nossa própria casa, como é difícil a gente determinar a cura e a cura acontecer. Por quê? Porque precisa de que haja fé tanto de quem prega quanto de quem recebe. Algumas vezes, como o próprio Cristo diz, não fiz muitas coisas, pois aqueles que eram da minha casa e me viram nascer e crescer não acreditavam que ele era filho de Deus dito, né? E por não acreditar, talvez os milagres, né, não ocorriam, porque falavam, não, mas esse aí é filho de João, né? Esse é filho de José, esse é filho da Maria. Eles mesmos questionavam, não, então as irmãs dele não estão aqui? As irmãs dele aqui. Olha o irmão dele aqui, Tiago, José, Judas, Simão, estão todos aqui. Ou seja, nós conhecemos de onde veio ele, nós sabemos de onde ele veio. Ou seja, o que era esperado e nós também esperamos. Hoje é diferente, antigamente não, porque Jesus estava como carne. Mas o que esperava o povo daquela época, quando Isaías pregava que viria um Salvador, viria um Redentor, alguém que seria pendurado no madeiro para que libertado fosse todo o povo que aguardava, que ele viesse em glória, não que ele viesse como um homem normal, como um ser de carne e osso. Talvez por isso não há a crença, né? Não havia a crença, porque não, eu vi Jesus crescer, eu conheço os seus irmãos, eu conheço a sua mãe, eu conheço o teu pai, e as obras não se sucediam. Jesus, com certeza nós podemos dizer que Jesus, ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para manifestar a graça, a glória e a misericórdia de Deus. Mas ele disse, dentro da minha casa vai ser difícil. Quando ele diz casa, ele está dizendo as quatro paredes, mas aqueles que o conheceram, aqueles que viram o crescimento, o nascimento, conhecem pai, conhecem mãe. Porque que às vezes nós, dentro do círculo de amizades da gente, é tão difícil nós vermos as coisas, os milagres, os testemunhos, é mais difícil. Quando saímos para outros lugares, parece que a vazão do Espírito é maior, a aceitação é melhor. Isso é real. A aceitação é melhor. A pessoa não te conhece, não viu o seu tempo de mundo, né? Não conheceu seus erros, seus pecados, não viu nada disso. Então, para ele te aceitar é mais fácil. Para aquele que você está pregando para ele, determinando cura e libertação, é muito mais fácil. Ele não te conhece. Então ele te vê como um verdadeiro profeta, ele te vê como um homem, como uma mulher de Deus. É claro que alguém vai ter que testemunhar sobre você, né? Ou alguém vai ter que testemunhar de você. Assim, esse é verdade, ele é um homem de Deus. Acredita aí que eu já vi muita coisa, né? Porque de primeira mão, assim, né? De ele chegar em algum lugar e falar qualquer coisa, a dificuldade, a aceitação, ela é notória. Jesus, sendo ele mesmo filho de Deus, viu dificuldade, e ele na sua própria cidade falou, aqui não dá. Ele viu o tamanho da incredulidade pelo conhecimento, pela intimidade dos amigos. Conosco não é diferente.
Nós vemos o Filho de Deus passar dificuldade em Nazaré, por onde nasceu, cresceu, viveu até algum tempo. Ele ter que sair da sua própria cidade, de andar na circunvizinhança, pregando o Evangelho, curando os enfermos. Quem dirá nós, né? Dirá nós. Algumas coisas acontecem dentro do nosso cerco familiar por misericórdia de Deus. A gente vê alguma cura, algum milagre, mas são poucos, como diz o próprio Jesus. Não consegui fazer muitas coisas, não saiu milagres grandiosos. Alguma coisa que foi imposto mão, determinada cura, saiu alguma coisa, coisas pequenas. Daí nós tiramos o quê? Que para acontecer milagres grandiosos precisa da sua parte, né? Tanto de quem prega quanto de quem recebe. Ele está colocando para nós, ele está colocando parentes. Só que se for da família, vai ficar difícil. Não pode ser da família, né? Às vezes vai acontecer alguma coisa, como nós falamos, mas infelizmente é mais difícil o milagre daquele que se conhece, porque conhece as suas malcriações, né? Conhece o seu jeito, às vezes, explosivo de falar. Conhecemos. E às vezes não vamos dar o verdadeiro, não vamos dar crédito, muito crédito. Vamos olhar para isso, coitado, né? Infelizmente, irmão, é ser humano. Mas quando é alguém diferente, que vem pregando, vem falando, e vem, pode até nem ser real, mas por não conhecer a pessoa, não conhecer a vida passada, crédito é dado. Não vou dizer que vai acontecer o que se falou, porque se é fora da vontade de Deus. Talvez sim, talvez não. Muito depende. Mas Jesus viu a necessidade de sair da sua própria casa, da sua própria terra. Saiu pela circunvizinhança, a própria palavra diz. Que ele saiu andando pelas cidades. Daí sim ele viu que o povo que não o conhecia direito, né? Os nomes de Jesus eram falados por todo canto. Quando ele saiu a pregar. Mas eu vou voltar de novo aqui. A dificuldade de crer está em ver a pessoa crescer, né? Em saber de onde ela saiu, que família ela é. Essa é a dificuldade que ele está. Ele vai falar, não, esse é irmão do fulano, filho do fulano, desse clã. E aí é dado pouca credibilidade. Então Jesus vai, parte em missão, sai da cidade de onde mora, pois não é lhe dado o devido crédito. E ele começa a pregar nas cidades e começa a surtir efeito. E começa a haver cura, milagre, libertação. E nós vemos, nós passamos por isso, nós sentimos isso na pele. A dificuldade de se pregar. E nós mesmos cobramos. Muitas vezes a gente, olha, eu estava olhando hoje um videozinho curto, acho que tinha uns 15 minutos. Um pastor que pregava sobre milagre, como a gente faz aqui. E à direita dele, do altar, olhando para a nave da igreja, à sua direita, tinha um cadeirante, irmão. Quem é que não pergunta, o pastor está pregando milagre, por que aquilo lá não levanta? É, não é? Quem não pergunta, a igreja é lotada. Quem que não olha, às vezes chega um visitante e fala, mas o pastor está pregando e tem do lado dele ali que não levanta, está andando na cadeira de roda. Será que é a culpa do pastor? Nós estamos vendo Jesus aqui passar dificuldade.
Aí olha para o homem e fala, não é o homem que não tem fé. Não é, né? Sabemos bem que não é. Por essa palavra nós estamos vendo que não é isso. Nós estamos vendo que é a incredulidade daquele que está ainda na cadeira de roda. Ele está ali, mas está só o corpo, porque o que precisava se manifestar não manifesta. A fé. O homem está pregando sobre cura, libertação e milagre. Quem tem que estar atento e pegar aquilo que o homem de Deus está pregando é aquele que precisa, quem está necessitado. Nós questionamos muito a Deus quanto a isso, quanto às pessoas que estão enfermas e nada acontece. Nós falamos para nós mesmos, Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou pregando errado? Está faltando fé? O que está faltando? A culpa não é só de quem prega, a culpa também é de quem recebe, e talvez muito maior, né? Talvez não. 90% é para quem recebe, 10% é para quem está deixando fluir. Estou fazendo com que flua, né? Quem está entregando a mensagem é menos importante do que quem está recebendo nessa ocasião da cura, da libertação. Aquele que vai receber tem que estar cheio de fé, tem que acreditar que aquele que está pregando está sendo conduzido por Deus, e ele precisa falar, e quem precisa receber, recebe, mas recebe meia boca, estava entendendo isso? Recebe já com o desânimo, fala assim, legal a palavra, mas já sei que não vai acontecer nada. Ele está dando uma palavra para ele mesmo de derrota. Ele está ouvindo uma palavra abençoada descendo do altar, está vendo fogo descer do altar, mas ele não quer entrar no fogo. Ele quer permanecer próximo. Ou seja, o fogo que está descendo é um fogo que queima, um fogo que arde, um fogo que cura, um fogo que liberta. Mas ele está recebendo só um pouquinho de calor. O mesmo que Jesus está falando, está pregando na sinagoga e o povo entre si, entre eles estão falando, isso aqui é o irmão do diabo. Ele está falando tudo isso aí, mas eu conheço. Não é, irmão. A culpa não é do pregador, não é. Daqui eu posso falar 100% com segurança. Isso hoje queimou no meu coração. Deus me deu essa palavra agora, tinha outra palavra. Deus é especialista em fazer isso. Aleluia. Ele é especialista em mudar. O Senhor está tocando num ponto, eu estou falando já há algum tempo que Deus vai começar a curar cegos, surdos, mudos, coxos, nesses últimos dias. O Senhor já falou para mim. Ele vai começar a mexer com cegos, surdos, mudos. Glória a Deus. E Deus está falando sobre começar a entender, aprender sobre a palavra. A entender o pregador que está em cima do altar, porque ele é conduzido por Deus. E se nós não dermos o verdadeiro crédito, primeiro aquele que está mandando a palavra, e segundo aquele que está enviando-a, né, lendo na inspiração do Espírito de Deus e enviando aquele que precisa, vai ser como Jesus na sinagoga de Nazaré. Nós vamos estar reivindicando de Deus, pedindo a Deus, indagando a Deus, e Deus vai estar falando: o que eu tenho que fazer, eu já fiz. Ou seja, em cada culto está acontecendo alguma coisa, Deus está descendo com algo, Deus está mandando libertação, cura, milagre, mas a igreja continua fria, morna, não recebe. É a palavra, irmão. Se o próprio Jesus viu dificuldade, porque o povo não creu, não cria, talvez não aceitava porque era o filho de Maria. Mas que esse cidadão faz aí na sinagoga? O filho da Maria? Se é o fariseu, porque é fariseu. Agora, se é Jesus, qual que é a desculpa? Porque é Jesus. Porque é o filho da Maria, né? Mas todos nós somos filhos de Maria.
Todos nós somos filhos de José. Mas eu não sou, não. Todos nós temos pai e mãe conhecido. Olha, como o Senhor Jesus mesmo disse, essa geração é uma geração maia. Não querem, irmãos, ó. A gente pergunta, nós nos perguntamos, por que Jesus que hoje não vemos milagres? Por isso aqui. Porque há muitos charlatões, muitos enganadores, muitos pastores que só pensam em dinheiro, e aí pregam o que a igreja quer ouvir. E a igreja precisa ouvir que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta, que Deus quer levar para o céu, que é o primordial, que é o principal. Mas o povo está preocupado com o céu. Enquanto está na terra, eles querem viver as coisas da terra. Mas a Bíblia ensina para nós que nós temos que ser diferentes. Nós que estamos na terra, que temos que ser como eles. Se sou peregrino, quer dizer, eu estou passando por aqui, você passa por aqui. Aleluia. Ou seja, Jesus levantou um e outro aqui para fazer diferença na terra. Nós não podemos ser igual aos demais. Glória a Deus. Quem vai ouvir isso, me interprete corretamente, por favor. Não sou diferente de ninguém, sou carne e sou osso. Jesus, como carne e osso, não fez o que foi enviado para fazer em Nazaré, não conseguiu fazer. Agora, ele sim era o diferencial, filho de Deus. Aleluia. Né? E sendo filho de Deus, ele viu dificuldade. Tem pessoas que são fariseus, né? Na parte espiritual. Quando ouve uma palavra que é um pouco mais quente, começa a atacar pedra. Por quê? Porque ele sabe o que é das coisas do mundo, mas as coisas espirituais ele não entende. A palavra de Deus fala que quando a gente não entende certa coisa, a gente fica quieto, calado. Quando o Senhor Jesus saiu, por que começou a acontecer milagres e curas? Porque ele estava fora da sua casa, fora da sua pátria. E as pessoas começavam a conhecer Jesus naquele momento. Conheciam e começavam a ter intimidade com ele, e ali ele estava já não tão carnal, pois ali ele estava, naquele tempo ele já estava mais apto à obra de Deus. Todo ser humano, todo homem passa pelo tempo da forja, passa pelo tempo do fogo. Jesus, naquele momento, ele começa a entender a missão, a entender o propósito de Deus. Irmão, eu tenho um pouco de ousadia para falar nessa parte, porque a Bíblia diz que ele era humano como nós. A Bíblia diz que Jesus começa a entender ao longo do processo da caminhada dele. E ele começa a entender mais quando ele vê as coisas acontecerem. Quando ele vê o homem, a mulher acreditar nele, acreditar na palavra que Deus mandou pregar, acreditar na salvação. E quando ele põe a mão, curava. Quando ele dizia sai, saía. Aleluia. Quando começaram a ver o espiritual nele, né? Agindo com mais força. A palavra de Deus fala que por onde ele passava, a multidão acompanhava, a multidão cercava, apertava. Na cidade dele, claro que isso não acontecia. Notoriamente eu o conheço. Então ninguém queria servir. Quando ele vê o povo, a palavra de Deus fala que quando ele se batiza, que começam a seguir. Ou seja, o princípio da carreira de Jesus. Podemos datar da idade de 30 anos. O próprio Deus investe nele de 30 anos para frente. Por que eu falo investe? Porque ali sucede o batismo e ali o próprio Cristo fala: esse é o meu filho amado. Aleluia. Dizem os grandes estudiosos que dali o Espírito de Deus estava sobre ele.
O Espírito Santo em forma de pomba se apresenta e todos veem. Claro que o Espírito de Deus era com ele antes do nascimento. A palavra de Deus já está falando isso. Fala que quando Maria vê o anjo Gabriel, se não me engano, o anjo já fala para ela que nela seria colocada a semente do Espírito, né? Que o Espírito colocaria nela a semente. Deduzimos daí que ele tem o Espírito antes do nascimento, daquele momento em que é colocado no ventre de Maria. Só que quando falamos na parte espiritual, nós vamos falar que Jesus recebe o Espírito de Deus no batismo, ou seja, ali é uma confissão de Deus dizendo: sobre ele está o Espírito Santo. Aleluia. Sobre ele repouso do meu Espírito. Por isso que a partir do batismo que ele começa a fazer as obras de Deus. E eu acredito que ele só é visto e reconhecido como filho de Deus a partir de que ele sai de Nazaré. Porque em Nazaré ele era só o filho da Maria. Quando o povo começa a ver que ele começa a fazer milagres, e a palavra era o pão quente que tanto nós queremos, né? O povo começa a seguir, o povo começa a ver, notar aquilo que os de perto não via e não notava, pois ele era taxado como o filho da fulana. Não se dava crédito, como fazem conosco, não dão crédito. Deus manda falar, Deus avisa através do profeta, que as pessoas falam: não, isso é coisa deles, só creem depois, né? Depois, aí fala: olha, é verdade. Mas tudo aquilo que a gente vai profetizar ou vai fazer, vai haver uma insegurança de quem vai receber. Pois ele vai falar: não, aquele lá é o irmão Hélio, é o irmão Joel, é o irmão Paulo, é o irmão Márcio. Dificilmente vão falar: ó, servo de Deus de verdade. Dificilmente. A não ser que ele ou ela já tenha visto muita coisa, né? Aí vão acreditar. Mas se for de primeira mão, dificilmente a palavra vai entrar. E mais difícil ainda dela acontecer, porque vai haver um descrédito, vai haver uma insegurança, porque nós não viemos do Espírito Santo, nós não somos filhos do homem, por mais que somos chamados filhos de Deus, filhos por adoção, né? Jesus não tem nada de adotado, ele é o próprio. Aleluia. Difícil, irmão, essa palavra. Difícil para a gente digerir. Nós vemos que às vezes até temos a chave na mão para fazer com que algum milagre aconteça dentro de casa, mas por ver que aquele que te ouve e não crê, a chama se apaga. É ou não é? A chama que está em nós, a chave que está na nossa mão, a gente acaba colocando, guardando ela, porque fala: não vou gastar munição, né, do meu tempo, não vou jogar pedra aos porcos. Falando verdadeiramente, você fala: bom, a pessoa não está crendo, vou falar por falar, melhor nem falar. Aí a gente começa: senhor, manda outro falar, o quê? Não vai acreditar. Eu vou falar e não vai acontecer, porque não há fé em quem está recebendo. Não há fé. A não ser quando está entregando alguma coisa que Deus falou, né? Que Deus mandou entregar. Que não seja um milagre, que não seja nada grandioso. Que se for algo que dependa de viver ou de ser curado,
dificilmente vai cair por terra, porque é algo que o próprio Jesus disse: não há profeta, né? Não há profeta dentro da sua própria casa, e conhecendo os irmãos, os parentes, os tios, falam: não, esse aqui nasceu, cresceu. Não há profeta. Ele diz com todas as letras. Está no versículo 4, né? Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Ou seja, aqueles que te viram, né? Os do bairro, os da casa, os vizinhos, os tios, a tua parentela, não vão acreditar em você, por mais que você seja um profeta fora, né? Dizendo, alguém usado em outro lugar. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ah, lá você faz, por que aqui não acontece nada? Aí joga ainda em cima de você. Aí vem para o profeta a culpa, fala: não, ele faz lá, aqui não faz. Já falaram isso de mim. Por que lá você faz e aqui você não quer fazer? Não é que a gente não quer fazer, é que não acontece nada por causa do coração duro deles. Por isso que Jesus disse aqui: é o coração duro deles, dos da casa, que não aceita, que não respeita a unção do profeta que está sobre você, que está sobre nós. A Bíblia não fala sobre a unção do profeta. Quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Recebe o galardão do profeta. Lê. A Bíblia fala, a Bíblia ensina tudo sobre isso. É complicado. Aí Deus coloca nós em cada coisa, né? Em cada buraco. Leva nós para dentro do seio da família, que está vendo lá o desespero, o rebuliço armado. E a gente quer fazer, sente o dever, porque a sua parentela olha e fala: e aí, não vai fazer nada, né? Por mais que não fala, mas o olhar diz. E aí, está precisando de uma oração, aqui está precisando de alguma coisa, dá uma mexida aí. Só o olhar já fala. E aí você vai e faz, e fica lá e faz, e quer enfeitar o pavão, não sai nada. Não acontece nada. Eles estão esperando que nós, como homens, façamos as maravilhas que fazia Jesus. Eles querem que aconteça uma explosão ali já, como se nós tivéssemos o poder de fazer. Então a incredulidade e o conhecimento faz com que os milagres não ocorram. Por mais que você seja dotado, você seja dotada do dom que Deus deu. E a gente acaba, tem dia, ficando mal com isso, porque fala: puxa vida, Senhor, o Senhor disse que eu tenho, mas ali não sai nada, não consigo fazer nada. A gente cobra Deus. A culpa não é dele, e não tem nem tão pouco a sua ou minha. É do ambiente que nós estamos. Tem gente que fala diretamente, né? Desqualifica o profeta diretamente. É engraçado que quando a casa está caindo, chama. Só que aí chega lá o homem conhecido, o profeta que é conhecido, eles já não acreditam. Então eles fazem o profeta perder tempo, eles perdem tempo, porque eles não creem, mas querem alguém por perto para orar, para determinar um milagre, uma cura, mas não estão acreditando no que eles pedem. É até um pouco de hipocrisia quando alguém chama
alguém conhecido da família para orar, ou para que haja uma cura, ou uma libertação. E eles mesmos, nós estamos vendo aqui a própria passagem aqui. Jesus está dentro da sinagoga, você está dentro de casa. E os irmãos, aqueles colegas, tudo em volta, falando, isso aí é o fulano. E aí a sua parentela chama, mas não crê. Porque eles querem ver em você Jesus, eles querem ver o milagre que Jesus fazia. Chamam-nos, esperando que aconteça uma mágica, que nós façamos uma mágica. Aí eles não crendo, nós estamos ali. Estamos mais um, porque não vai acontecer nada. Aí você ora, e aí você faz, e aí você perde o seu tempo, não vai acontecer nada, vai continuar da mesma forma. Você vai virar as costas, vão falar mal de você, e vai continuar do mesmo jeito. Até que Deus mande alguém diferente. E aí eles vão falar, tá vendo? Ele veio, fez, orou, fez isso, fez aquilo, não aconteceu nada. Deus não usa ele. Daí vem um desconhecido, vai lá, não precisa nem pôr a mão, ele vai só orar. Mas com a fé vívida, está ali alguém que não conhece, e ele não vai falar nada para não insultar, porque não conhece, é que acaba que os milagres aconteçam. E aquele que Deus mandou de primeira mão, não conseguiu fazer. Claro que depois sobra nós nos sentimos culpados e culpamos a Deus. Mas de antemão a gente já fala, não é culpa de Deus e não é a nossa culpa. Vão nos culpar, mas a gente tem que entender, não somos nós, são eles que não creem. São eles que querem ver algo diferente. Eles querem ver o próprio Deus. É a fantasia do mundo da carne, né? É a fantasia deles, dos carnais. Eles querem ver Deus. Eles querem ver. Mas a palavra de Deus fala que ninguém pode vê-lo. Ninguém. Jesus é visto nos milagres que fazemos. Aleluia. Jesus é visto nas palavras que pregamos. Glória a Deus. Para quem crê, irmão, que tem gente que fala que não crê na palavra, não crê. Então, como é difícil nós alcançarmos alguém, como é difícil. Nós vemos quanta guerra para uma verdade ser aceita. E como é fácil para uma mentira entrar no coração de alguém. Como é fácil. Então nós andamos em cima de ovos, né? Andamos nós pisando em ovos. Porque uma palavra faz você perder algumas almas. Uma palavrinha errada, a gente perde a alma. Para ganhar, às vezes demora anos. Amém? Essa é a palavra que Deus nos dá hoje, irmãos. Glória a Deus. É mais um ensinamento da parte de Jesus, falando sobre a nossa fé, sobre a aceitação do profeta, seja ele de longe, de perto. Porque quando você olhar para um profeta que foi enviado de Deus, você já esteja com o seu coração preparado. Aleluia. Para encerrar essa palavra, eu vou fechar ela dessa forma. Você esteja com o seu coração preparado, não falando, esse é meu irmão. Não, esse é meu vizinho. Não olhe dessa forma. Diga, esse é o profeta de Deus, o Senhor mandou. Aleluia. Porque é muito mais fácil você receber o milagre do que, olha, eu vou falar mais uma coisa aqui que o Senhor falou comigo agora. Não permita que o adversário coloque na sua mente, né? Quando vai um profeta chegar na sua casa e falar que Deus mandou alguma coisa. Porque a primeira coisa, quando o profeta abrir a boca e falar, Deus me mandou aqui, o inimigo vai tentar sujar a sua mente e o seu coração, para que o milagre não aconteça. É a primeira função do adversário,
Quando a palavra fala sobre o semeador, nós podemos deduzir tanto o semeador Deus quanto o semeador Satanás. É ou não é? O próprio Deus vem e semeia alguma coisa em nós, algo bom. Está brotando coisa boa, vai dar coisa, né? Vai dar fruto bom. A crença está ali, a fé está ali, que foi o próprio Cristo. Aí nesse momento, olha o semeador que volta e começa a colocar joio no meio do trigo. É os dois, irmão. Jesus vem e põe fé, o diabo vem e joga lixo em cima da fé. E aí você começa a questionar. O próprio Cristo falou para Pedro. Pedro perguntou se era Jesus. Se és tu, Jesus, deixa eu ir por cima das águas. Ele falou, venha. Ele disse, sou eu, pode vir. No instante em que ele desce do barco e começa a andar, ele tira o foco. Quando ele tira o foco, o inimigo coloca a dúvida no coração. Daí ele começa a afundar. Ou seja, o inimigo semeou que, né? Por que você está em cima das águas? Quem que você está indo ver? O inimigo semeou a dúvida. Como você está andando sobre as águas? E fez ele pensar. Tirou o foco, tirou o olhar de Jesus. Quando ele fez isso, entrou dúvida e começou a afundar. Então, para não afundar a sua fé, não afundar o seu milagre, quando o inimigo começar a dizer para você que Deus não vai fazer, expulsa ele da sua mente, do seu coração. Aleluia. Pois senão, você vai morrer do jeito que está. Depende mais de você. Como foi falado no último culto, o milagre está dentro de você. Mas o inimigo não deixa brotar no coração, porque se brotar vai dar fruto. Se brotar você levanta paralítico. Se brotar o cego vai abrir o olho. Aleluia. Se brotar o fruto que Deus colocou no teu coração, que é a fé, o surdo vai ouvir. E o diabo não quer. E o diabo trabalhava muito em Nazaré, nos amigos, nos conhecidos, na parentela, porque colocava no coração, esse não é Jesus, o filho de Deus. Esse é Jesus, o filho de José. Esse é Jesus, o filho da Maria. O diabo trabalhava demais. Ou seja, o diabo está trabalhando nos corações e nas mentes. A palavra de Deus hoje, ela é, que sempre foi, estou dizendo hoje porque nós estamos pregando agora, sempre foi cura. Aleluia. Ela sempre foi libertação. Eu sou o fruto da palavra. Eu sou liberto pela palavra. Glória Eu a sou Deus. curado pela palavra. É ou não é? Nós não somos curados pela palavra, libertos pela palavra. Tudo é pela palavra. Aleluia. Nós recebemos. O irmão Joel recebeu cura aqui pela palavra. Glória a Deus. Quantas vezes nós fomos curados pela palavra? Por quê? Porque o semeador, que é o próprio Cristo, veio e colocou no nosso coração a palavra. E a palavra gerou fruto. O inimigo não conseguiu atrapalhar o fruto de vingar. Esse é o resumo dessa palavra que Deus nos dá. Aleluia. Esse é o resumo. Não deixe o inimigo furtar a semente que está no teu coração. Às vezes o inimigo está cavando para arrancar a semente que Deus plantou. A semente o que é? A sua confiança, que é aquela palavra que entrou no coração seu, que ela gere fruto. Que a semente que Deus mandou lançar no culto passado ou em outros cultos, que ela dá fruto. É isso que o inimigo não quer. E aí ele vem no seu ouvido e fala, não acredita nisso não. Não confia nisso não, é só a palavra, é a Bíblia. Aí o Senhor fala, não. Você tem que crer. É a semente que eu plantei no seu coração. Aleluia. A sua libertação está aí dentro do seu coração. A sua cura está aí. Se essa semente germinar, você vai estar pisando na cabeça do inimigo. Glória a Deus. Você acha que o inimigo está contente em falar que você que está enfermo visual, enfermo, né, auditivo, enfermo das pernas, dos braços, seja do que for, você acha que ele está contente quando chega uma palavra para você falar, o Senhor disse que vai curar você?
Na mesma hora você sente um alívio e sente uma força. O que é a força? É o Senhor abriu seu coração e plantou algo lá. Aleluia. O que o Senhor planta? Fé. O Senhor vai plantar fé. A fé causa o que? Ânimo. O ânimo faz o quê? Que nós venhamos crer, aceitar a palavra, segurar ela. Glória a Deus. Aí o inimigo vai trabalhar. Você acha que o inimigo vai ficar quieto? Você acha mesmo que o inimigo vai ficar quieto esperando a semente brotar, germinar e dar fruto? O inimigo vai fazer de tudo para saquear o seu coração, para saquear a sua mente. O inimigo vai trabalhar de dia e de noite para tirar de você aquilo que Deus deu. Se você quer saber verdadeiramente essa palavra, lê o semeador. Lê essa passagem. Se eu não me engano, está em Mateus, né? Mateus, o semeador tem vários, está em Marcos também. Lê sobre o semeador, sobre a semente que cai na terra boa. Quem é a terra boa? É o seu coração. Aleluia. É o nosso coração, a terra boa. Quando o Senhor fala, ó, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Aí o inimigo vem, ó, está demorando demais. Será que aquela palavra é com você, irmão? Ó, está demorando demais esse negócio, hein? Será que não é só promessa? Nós falando, nós somos humanos. Começa com o pastor, irmão. Nós falamos. Só que nos momentos da nossa fraqueza a gente fala e daqui a pouco a gente mesmo fala, não, isso é coisa de Deus. Quer dizer, você conseguiu tirar a semente da mão do adversário, da guerra lá entre o adversário, levar e o seu coração segurar. Quando for firme a nossa fé, o coração vai reter e vai brotar e vai dar fruto e a obra de Deus vai acontecer. O milagre vai chegar. Aquilo que Deus prometeu vai vir. Quando Deus prometeu lá no passado, quem sabe quantos anos faz? Foi lá que ele abriu o coração e plantou a semente. Glória Foi a Deus. no dia que ele disse, ó, eu vou fazer. Naquele mesmo momento, começou uma guerra entre você e o inimigo. Porque o inimigo quer tirar semente, você não quer, você quer ver a semente dar fruto. Mas até nós mesmos aceitar e que esse fruto cresça, amadureça e nós venhamos colher, nós vamos passar muita dificuldade, nós vamos chorar muito. Aleluia. Deus já fez, como foi falado na última palavra, Deus já fez. Glória a Deus. Agora é nós, irmão, a dificuldade está em nós. Agora é a nossa aceitação, agora é a nossa guerra conosco, agora é a nossa guerra com o adversário que vai ficar na nossa mente. Ó, essa palavra já faz tempo. Ó, essa sementinha não brota. Ó, por que não brota? Safado, né? Safado, Satanás maldito. Ele mesmo vai e desenterra. E aí ele põe a culpa em quem? Não é em você, você pode ter certeza. Senão você vai saber, ele está me confrontando, ele está me desanimando, ele está tirando o meu olhar de foco. Aleluia. Ele vai falar, Deus só te prometeu. Ih, irmão, Deus não vai fazer não. É isso que ele vai falar. Para você que vai ouvir a palavra, ó, já fique atento com o seu coração. Como que o inimigo vai jogar de tranqueira no seu coração e na sua mente, para você desacreditar e não deixar a obra de Deus acontecer na sua vida. Eu quero repreender em nome de Jesus toda astúcia do inimigo contra a sua vida, contra a minha casa, tua família, minha família, os meus projetos, os teus projetos, as promessas de Deus na sua vida, na minha vida, sobre a minha família e sobre a tua família. Aleluia, Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus que todo o mal que o nosso adversário tenta com o nosso coração e nossa mente e o nosso ânimo, em nome de Jesus cai por terra. Glória a De Deus. tudo que o nosso adversário está usando como artimanha, como projeto, venha cair por terra. Aleluia. Que o Senhor venha quebrar na raiz, desfazer, meu Pai, em nome de Jesus, toda a arquitetura de Satanás que ele armou, Senhor, desde da fundação, da promessa que chegou ao nosso coração e à nossa mente, em nome de Jesus nós quebramos, repreendemos, Pai, em nome de Jesus, no mundo espiritual seja sacudido, queimado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor
Senhor repreenda todo o mal que foi arquitetado contra a tua vida, a tua casa, teus projetos. Aleluia, Jesus. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que você já ouviu de Satanás, que guardou na mente, que o Senhor apague tudo. Que o Senhor venha apagar tudo que o inimigo colocou na nossa mente para atrapalhar os projetos que você fez e foi bom ao coração de Deus quando Ele ouviu. Que o nosso adversário seja repreendido pelo poder do sangue de Cristo Jesus. E que na nossa mente fique uma página em branco, só vendo nós a promessa que Deus fez e a semente que Deus plantou no nosso coração. Que o nosso inimigo não tenha capacidade, astúcia para sujar, manchar a página que Deus deixou aberta, a página que Deus deixou em branco e o projeto escrito lá. Que o nosso Deus nos dê graça e força para nós pelejar nessa batalha, nessa luta que Deus nos colocou. Porque quando Deus prometeu algo, armou-se o mundo, armou-se guerra contra nós, contra a nossa casa e nossa família. Para que o projeto não aconteça, não saia do coração, fique no coração. O inimigo quer isso, que fique lá no seu coração. O entulho fique em cima, para que não brote, não dê fruto. É o projeto do nosso adversário. É fazer com que nós fiquemos desfalecidos diante das quebras de promessas que o próprio adversário planta no nosso coração, falando que Deus falou por falar, que aquilo não vai acontecer, mentira do diabo. Eu acredito plenamente que até aquilo que Deus não prometeu ainda, para aquele que Deus não prometeu ainda, para você que vai ouvir, nunca viu uma promessa, hoje é uma promessa, o Senhor vai falar. Para você que ainda não ouviu sobre cura, sobre libertação, sobre milagre, hoje Deus abre um livro e põe o teu nome. Aleluia. E já fique sabendo você, porque é muito mais fácil agora você saber, porque o inimigo vai investir naquilo que Deus te prometeu. O inimigo vai investir. Você já vai ter ciência, você que está com um problema aí, audição, visão, você que está numa cadeira de roda, você que está numa UTI, já fique sabendo, já esteja preparado, blinda o teu coração, porque Deus te faz uma promessa no dia de hoje. Aleluia. E hoje o nosso adversário vai insistir. Ele vai tentar escavar o tesouro que Deus pôs no teu coração. Ele vai tentar arrancar a pérola preciosa que foi plantada dentro da tua alma. Ele vai tentar, irmão. Nós sabemos que ele é astuto, sagaz. Ele de várias formas ele usa. Ele vai atrás. Ele tem os teus que sonda você, sonda tudo que você fala, sabe tudo que você fala. Porque Ele guarda todas as coisas, conhece os teus anseios, Ele sabe. Ele não pode entrar no teu coração, mas Ele pode minar pelos seus ouvidos e pelos seus olhos. Ele mina, e se Ele minar, acontece como uma casa que está com a fundação firme, e começa a chover muito, e por baixo começa a roer, e começa a perder estrutura e ceder. É assim que o adversário trabalha. Então você que está ouvindo, esteja preparado, blinde o teu coração, continue com a confiança no Senhor que prometeu. Aleluia. Porque Ele é fiel para fazer a palavra. Glória a Deus. A palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Aleluia. Esta é a palavra que Deus nos dá nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. O Senhor é bom.